A Constituição Federal de 1988 prevê que todas as pessoas devem ser processadas e julgadas e condenadas através, se for o caso, de uma sentença condenatória penal. Fora isso, não há outra punição criminal a não ser a pena corporal, a privação da liberdade no ordenamento jurídico brasileiro. É possível que se preste serviço à comunidade, que tenham restritos alguns direitos, é possível a pena de multa. Então, não há pena de morte prevista no ordenamento jurídico brasileiro, a não ser que seja em crime de guerra. Essa é a única exceção. No caso do Lázaro Barbosa, ficou claro de que houve um excesso doloso na prisão e na captura dele. Está claro. A própria fotografia do corpo mostra a quantidade de projetis que atingiram para culminar com a sua morte. Então, eu não posso me furtar de ver a realidade e não dizer da realidade apenas porque eu estou movida por um sentimento de raiva pelos erros que Lázaro cometeu. Aqui não é uma defesa dele ou das coisas que ele fez ou deixou de fazer, mas sim daquilo que está posto, da realidade posta. Eu também não posso simplesmente porque existe uma quantidade enorme de pessoas nas redes sociais militando pela morte de Lázaro, eu ser obrigada a aderir a isso naquela velha história do efeito manada. Você me conhece bem e sabe como a minha forma de pensar é produzida. Eu prefiro me fincar naquilo que está na realidade. Eu sou cartesiana, sou fã número 1 de René Descartes. Penso que tudo deve ser fincado em comprovação realística. Conjecturas outras, eu não trabalho nessa linha de especulação. Não ando no campo da especulação. Então, enfim, qual é o pensamento, qual é a opinião? Ele tinha que pagar exatamente por todos os crimes que cometeu. E como é esse pagamento? Prisão, processo, julgamento, condenação. Eu posso até adiantar que eu concordaria totalmente com a condenação dele, dada a gravidade dos crimes que ele era acusado, dada os requintes de crueldade com os quais foram praticados, dada a hediondez, a torpeza, podemos dizer assim, a maldade com os quais foram praticados. No entanto, baseada na Constituição Federal de 1988, e a advogada, como sou, tem essa obrigação de estar adstrita totalmente à Constituição de 88, eu não concordo com a punição de morte. Isso é um atestado da ineficiência do aparelhamento estatal para prender, julgar e punir pessoas que cometem crimes. Essa, na minha visão, é a opinião da sensatez, até da lógica. A gente sabe que direito não é uma matemática, mas por A mais B fica comprovado isso. Mas ele resistiu à prisão e alvejou policiais, aliás, atirou contra a polícia, e por isso foi necessário fazer o uso da força para contê-lo, de modo a garantir a prisão dele. Sim, mas o uso da força houve excesso doloso. O que é o excesso doloso? O próprio nome já diz, o excesso com a vontade deliberada de cometer o crime contra ele. Então, um erro não justifica o outro. Um crime, naquele jargão bem popular, um crime não compensa o outro crime. Então, com base na sensatez, como eu disse até nos grupos de WhatsApp, inclusive as pessoas muitas vezes quando vão discutir, acham melhor para garantir a sua razão, elas têm que ter razão a todo custo, atacar outras pessoas. Eu não discuto pessoas, eu discuto fatos, você já percebeu isso também. Então, partindo desse princípio, a prisão de Lázaro era necessária? Com certeza. Era a medida mais justa e adequada naquele momento. Defender essa sua tese não significa dizer de que nós estamos aqui inocentando Lázaro dos seus crimes. Eu acabei de dizer. É preciso que isso fique bem claro, porque existem pessoas que pensam diferente e acham que quem defende essa sua tese estaria defendendo de que Lázaro é inocente. Pelo contrário. O que Catarina está dizendo, e que eu também concordo, é de que Lázaro, ele deveria ter sido preso, e se por acaso tivesse havido
esse confronto real, aí sim justificaria de que a polícia pudesse reagir. Usar da força necessária, que é necessária, para conter o agressor e garantir o cumprimento do mandado de prisão. Agora, 38 disparos numa pessoa. Pelo menos 38. Mesmo sendo Lázaro, essa pessoa que foi... que é pintada hoje pelas coisas que ele fez, consequências dos atos dele, como um indivíduo de má índole, um criminoso quanto mais, um serial killer, um assassino em série, mesmo sendo ele, com base na Constituição Federal de 1988, aquilo não poderia ter acontecido. Ah, mas era para ter deixado ele fugir? Não. Era para ter prendido, claro, vivo, ter colocado num presídio, submetido a um julgamento, aí sim ele poderia ser condenado e cumprir a pena que o ordenamento jurídico brasileiro prevê. Agora, como não prevê pena de morte nesses casos, eu não posso concordar com aquilo ali. As fotos falam por si só. Inclusive, existem pessoas hoje defendendo a pena de morte no Brasil. Não, é porque não foi... E se houvesse pena de morte no Brasil? Qual seria o ordenamento jurídico? Aí ele teria que ser preso mesmo assim, teria que ser julgado mesmo assim, teria que ser condenado à pena de morte para morrer. Então ele não seria morto lá no local? Não, porque aí ele não teria um julgamento. Seria uma execução sumária, se houvesse pena de morte e ele fosse morto como foi. E ali a alegação é de que a medida foi legal porque ele resistiu à prisão. Sim, mas a polícia, quando vai prender, tem que usar dos meios necessários para conter a resistência. Vai de uma advertência ao uso de algemas, a imobilização, a um tiro, spray de pimenta, enfim, vai a uma série... O uso progressivo da força. Quem é policial vai entender isso. Então, eu não posso concordar que o Estado mate pessoas para apenas garantir um sentimento de pacificação e de ordem pública. Isso fere frontalmente o princípio, o direito à vida, o direito a um devido processo legal, extrapola os limites da pena no ordenamento jurídico brasileiro. Agora, não venha colocar palavras na minha boca, dizer que eu estou defendendo Lázaro, que eu estou com pena dele. Ou que você está defendendo bandido. Que leve para casa ou que está defendendo bandido. Sempre que promovemos defesas de clientes, nós promovemos a defesa dos direitos do cliente. Nós trabalhamos no processo penal, cumprindo aquilo que é da competência do advogado. Todo mundo tem o direito de ter uma defesa criminal. É tanto que o processo criminal brasileiro, dada a sua natureza pública, não pode acontecer sem a presença de um advogado, sob pena de total nulidade do processo. Basta dizer que se tiver advogado e a defesa for cesseada, o processo é nulo. Basta dizer que se tiver advogado e a defesa for insuficiente, o processo é nulo. Para que se entenda a amplitude da defesa. E muito mais no tribunal do júri, que a defesa, além de ser ampla, ela é plena. Ela tem que ser perfeita e irretocável, porque está se julgando crimes de grande potencial ofensivo, punidos com penas altíssimas no direito brasileiro. Então, para fechar, a ideia de que não posso julgar as ações de Lázaro dentro de um processo porque ele não respondeu. Como pessoa, discordo totalmente do que ele fez. Acho justo que ele tivesse sido preso e que fosse condenado e cumprisse sua pena. E passasse vários anos preso até que todas essas penas, as obrigações penais forem cumpridas. Agora, concordar com aquilo ali, tenha santa paciência. Simplesmente porque eu quero que uma pessoa que matou várias outras seja morto e, como é que eu posso dizer ali, massacrado publicamente. Isso é uma atitude ainda muito aborígene, muito antiga. A vingança não faz parte do direito brasileiro. É assim que eu quero chegar. O direito à vingança não é contemplado no ordenamento jurídico brasileiro.